Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos começamos segunda-feira e estamos concluindo a leitura do livro de Esdras. E é interessante que nós conheçamos um pouco, para que entendamos bem esta leitura, a leitura de hoje e até mesmo o próprio livro. Primeiro, quem foi Esdras? Esdras era um homem letrado, inteligente, de família sacerdotal, escriba, e que retornou para Jerusalém no segundo exílio, ou melhor, no segundo retorno. Jerusalém tinha sido deportada, exilada para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e lá passou 70 anos. Depois, quando Ciro, o rei da Pérsia, se tornou o grande imperador de então, Deus moveu o coração do pagão Ciro, e Ciro então permitiu que Israel voltasse para a Terra Santa, pudesse retornar à sua nação. Só que retornou apenas um pequeno grupo. E recomeçou a reconstrução do templo. Muitos anos depois, Deus suscitou o coração de Esdras para que ele retornasse. Esdras tinha ficado lá em Jerusalém. Esdras ganhou também do rei, ganhou o seu agrado e pôde trazer uma grande quantidade de dinheiro para a reconstrução do templo, porque os que vieram pela primeira vez começaram, mas ainda estava bem devagar, e ele conseguiu não só isso, ele conseguiu trazer vários levitas, várias famílias que tinham ficado lá, que não queriam voltar para Jerusalém. Muito bem, quando Esdras chegou a Jerusalém, ele encontrou a cidade totalmente tomada pelo paganismo. Aqueles que haviam retornado haviam também se paganizado, principalmente pelos casamentos com os pagãos. Estavam com o coração totalmente corrompido, com os corações totalmente corrompidos. E o que foi então que Esdras, que tinha retornado com aquele mandato de trazer o povo à obediência, a primeira coisa que ele faz é penitência. Então aqui, meus santos, se nós quiséssemos tomar algo para a nossa vida, a partir dessa leitura, é o poder da penitência para a conversão daqueles por quem rezamos, sejam os nossos familiares, seja a nossa paróquia, seja a igreja inteira, isto é, diante do povo de Deus, lá em Jerusalém, que estava totalmente se encaminhando para uma paganização. Esdras então faz penitência. É a leitura de hoje. Nós estamos aqui no capítulo 9, diz aqui que capítulo 9, versículo 1. O povo de Israel, os sacerdotes e levitas, cometeram as mesmas abominações dos povos pagãos. Eles e seus filhos casaram-se com mulheres estrangeiras, e a semente santa misturou-se com os pagãos. Os chefes e os conselheiros foram os primeiros a cometer esta infâmia. Isto é, nós não estamos dizendo apenas que o povo no geral, mas o erro, o transviamento, o pecado, a paganização começou com os líderes do povo de Deus lá em Jerusalém. Quando Esdras soube disso, lá chegando, diz ele: rasguei as vestes e o manto, raspei a cabeça e a barba e me sentei desolado. Para um judeu, o raspar a cabeça e a barba, o rasgar as vestes, o sentar-se no chão, o cobrir-se de cinzas, eram gestos
penitenciais. Então ele não foi simplesmente já começar a ensinar e a falar que eles deveriam retornar para a lei de Deus, para a fidelidade da lei de Deus. Eles primeiramente fizeram penitência. Vem aqui, meus santos, o caminho que a palavra de Deus nos ensina para que nós ganhemos o coração dos nossos filhos. Quantas vezes nós gastamos tantas palavras que fazem mais mal do que bem às vezes. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou falando que você não deva, às vezes, repreender e corrigir. Eu estou falando que a atitude primeira é a penitência e a oração. A atitude primeira é o dobrar os joelhos e interceder para que a sua palavra tenha uma autoridade espiritual, porque senão você vai falar com autoridade humana. E a nossa autoridade humana, a nossa palavra humana, sem a graça de Deus, nada pode. Então, se nós queremos rezar e rezar com eficácia, e aqui digo, rezar pelos nossos filhos, rezar pelos nossos amigos, conhecidos, pela nossa paróquia, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, pela igreja inteira, primeiramente nós devemos também fazer penitência. Precisamos nos penitenciar, pequenas penitências, que cada um, segundo a generosidade do seu coração, ou segundo o conselho de uma pessoa mais instruída, que você faça alguma penitência para que acompanhe a sua oração, para que você faça alguma renúncia que acompanhe a sua oração, porque senão é uma oração muito fácil, você simplesmente dizer, eu rezo todos os dias pelos meus filhos, ok, mas que penitência você faz pela conversão dos seus filhos? Eu rezo, Padre, eu rezo pela conversão dos pecadores. Muito bem, mas que penitência, por pequena que seja, você faz pela conversão dos pecadores? Eu rezo, Padre, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Muito bem, mas que penitência também você está fazendo? Eu rezo, Padre, sei lá, por aquelas intenções, pelo sínodo da Amazônia. Muito bem, mas que penitência você está fazendo para que a graça de Deus ali possa acontecer? Entende, meus santos? Não basta apenas rezar nos sentidos, e às vezes nós temos uma concepção de oração assim, é um bom desejo. Não, a oração não é simplesmente um bom desejo, um bom augúrio. A oração é uma súplica em que nós nos unimos a Jesus Cristo para que a graça de Deus, em última instância, leve à verdade e ao céu aqueles por quem rezamos. Então, muito bem. Então, Esdras diz aqui, quando soube disso, rasguei as vestes e o manto, raspei a cabeça e a barba e me sentei desolado. Todos os que respeitavam a lei de Israel se reuniram junto a mim, ao saber dessa infâmia dos deportados. Aqueles também que foram com ele, se colocaram em oração, se colocaram em penitência por aqueles que lá eles encontraram que tinham se paganizado. O caminho, né? O diabo sempre escolhe, meus santos, uma brecha. Neste caso, eram os casamentos com os pagãos. Isto é, eles, quando permitiam a entrada dos pagãos em suas famílias, diz aqui mais à frente, que eles iam ao templo, mas que também guardavam e mantinham as suas práticas pagãs. Isto é querer conciliar o inconciliável. Esse que em teologia se chama de sincretismo. Esta mistura má, essa tentativa de conciliação entre
a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado, entre Deus e o mundo, e os deuses e os ídolos. Pois bem, diz então que Esdras faz isso, alguns o acompanham, e em meio à sua penitência, diz aqui, enquanto Esdras, chorando e prostrado diante do templo de Deus, orava e fazia essa confissão, que ele começou então a confessar os pecados do povo, suplicando a Deus que tivesse misericórdia. Nós ouvimos a leitura de hoje: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar minha face para ti, porque nossas iniquidades se multiplicaram acima das nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos dos nossos pais até hoje, grande culpa pesa sobre nós. Então, a oração, a penitência e a confissão das culpas, o reconhecimento dos pecados do povo. E diz então que Esdras fazia isso chorando, e aí uma grande multidão de homens, mulheres e crianças juntaram-se a ele, chorando sem parar. Meus irmãos, aqui a gente vê o poder da graça de Deus. Esse homem que mal havia chegado não conseguiria mover os corações de outros ao arrependimento. Nós sabemos muito bem como é difícil a graça do arrependimento. Nós sabemos muito bem que, humanamente falando, nós não conseguimos tocar o coração de ninguém. Mas diz que Esdras, com a sua penitência, oração, as suas lágrimas, o reconhecimento do pecado do povo, obteve de Deus esta graça, e os homens, as mulheres e as crianças se voltaram chorando, reconhecendo que haviam pecado e que queriam voltar para Deus. Toma a palavra então Sequenias, filho de Jaiel, descendente de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, mas ainda há esperança para nós. Meus irmãos, sempre, enquanto estivermos vivos, sempre que nós nos pusermos em oração, fizermos penitência e clamarmos a misericórdia de Deus, sempre há esperança, por mais terrível que a situação se apresente. Sempre há esperança, porque Deus quer nos conceder a sua graça mais do que nós queremos ser agraciados. Deus quer nos conceder o seu perdão mais do que nós queremos ser perdoados. Deus nos quer junto na sua amizade mais do que nós, que dele precisamos, queremos ser seus amigos. Então não podemos de maneira nenhuma perder a esperança, seja com os nossos familiares, seja com a igreja, seja com a nossa paróquia, com relação a ninguém, ter essa confiança de que Deus, misericordiosamente, bondosamente, Ele quer se utilizar das nossas orações para fazer um grande bem. Deus quer se utilizar das nossas penitências tão pequenas, porque imagine, para a conversão de todo o povo de Jerusalém, aquela penitência de Esdras não é que foi tão grande coisa, mas Deus quer apenas a nossa participação para derramar abundantes graças sobre a sua igreja, sobre as nossas paróquias, sobre as nossas famílias, sobre nós mesmos. Pois bem, continue então. O Sequenias disse isso, Esdras ouviu, mas ele foi então se recolher, mas diz aqui, em sinal de luto, não comeu e nem bebeu, entristecido como estava pela infidelidade dos desterrados. Depois, vai mais adiante, eles resolvem fazer aquilo que era necessário para romper totalmente com o pecado e voltar o coração totalmente para nosso Senhor. Meus irmãos, o que é que nós hoje
nessa quarta-feira, somos chamados a fazer a intercessão. Vamos rezar. Nossa Senhora, que disse lá em Fátima que muitos se perdiam porque não havia quem quisesse fazer penitência. Então vamos, uma pequena penitência. Ah, padre, mas hoje não é sexta-feira. Pois bem, mas hoje é quarta-feira, é também um dia em que os cristãos fazem alguma penitência. Uma pequena penitência. E vamos oferecer pelas nossas famílias, vamos oferecer pela nossa paróquia, pelos padres da nossa paróquia, vamos oferecer pelos bispos do mundo inteiro, juntamente com o Papa, vamos oferecer. Mas padre, será que a minha penitência, ela vai alcançar tão grande graça? Imagine, alcançar a graça da minha conversão, alcançar a graça da minha santificação, alcançar a graça da santificação da minha família, alcançar a graça da santificação da minha paróquia, alcançar a graça da santificação dos homens e mulheres de toda a igreja. Meus santos, a nossa penitência por ela mesma não, mas quando a nossa penitência se une a Jesus penitente, a nossa penitência, ela adquire um valor divino, um valor sobrenatural. Então vamos hoje, nessa quarta-feira, fazer esse gesto de caridade, isto é, saindo de nós mesmos, deixando de lado as nossas preocupações. Às vezes nós chegamos à igreja tão ensimesmados, pensando apenas nos nossos problemas pessoais e muitas vezes problemas meramente humanos. Então vamos colocar diante de Deus as nossas preocupações, se forem espirituais, isto é, uma conversão de vida, uma libertação de um pecado, uma mudança de coração, sim, apresente hoje, mas de uma maneira especial, as necessidades espirituais dos nossos irmãos, uma conversão, uma libertação das nossas famílias, das nossas paróquias, de toda a igreja, dos nossos bispos, juntamente com o nosso Papa, pedindo a Deus que conceda a todos nós a graça de rompermos com todo o pecado, com tudo aquilo, como diz aqui a leitura de hoje, com todo tipo de paganização, que o nosso coração se volte para nosso Senhor, que sejamos a alegria de Deus, que possamos cantar os seus louvores, que hoje, nesse 25 de setembro, nós nos unamos nesta única oração, crendo que Deus quer se utilizar desta pequena penitência e oração para derramar uma grande graça sobre a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.